Então, com a palavra, o doutor Hélio Gustavo Alves, representando o suscitante. Quero cumprimentar os eminentes desembargadores, em nome da presidente, Ministério Público, os serventuários, os advogados que estão aqui presentes e todos os que participaram da audiência pública, colaborando com a sua expertise técnica sobre um assunto tão importante que é o reconhecimento de serviço insalubre para fins de computatividade especial. Bom, esse processo é um processo atípico. A gente só conseguiu trazer esse processo para esta corte porque nós tivemos uma repercussão geral do STF, em que houve uma discussão única sobre o agente agressivo ruído, e o STF entendeu que, com relação a ruído, independente do EPI que o segurado utilizasse, ele estaria exposto ao agente agressivo, ou seja, aquele agente agressivo seria periculoso à sua saúde. E o STF modulou os efeitos com relação aos outros agentes agressivos. Ele deixou totalmente modulados os efeitos no item 11 da repercussão geral. E o item 11 é claro, em que, quando havendo dúvidas sobre o EPI, ou seja, sobre a eficácia do EPI, tanto o Poder Judiciário quanto as entidades administrativas, no caso INSS, devem considerar o tempo de serviço como especial. Então, quando existir a dúvida sobre o agente agressivo, indubra o pró-operário. Seguiu esse princípio, né? Porque o princípio da precaução é um princípio que deve ser festejado, até porque ele está em todos os tratados internacionais de segurança do trabalho, de saúde do trabalho. Inclusive, é um dos princípios, cometendo um pleonasmo de forma proposital, principal da OIT, o princípio da precaução com relação à saúde do trabalhador. Então, uma vez, o STF seguiu exatamente esse entendimento no item 11. Uma vez colocada em dúvida a eficácia do EPI, o agente agressivo ele deve ser considerado como realmente prejudicial à saúde do trabalhador, e o tempo de serviço deve ser computado como tempo de serviço especial. Para quê? Para que ele saia o quanto antes dessa atividade que corre o risco de lhe deixar enfermo ou até lhe trazer o óbito. Bom, nesse sentido, o TRF4, inclusive a Turma Nacional de Uniformização, até então reconhecia o agente agressivo hidrocarboneto como agente agressivo periculoso, mesmo com a juntada só do PPP, perfil profissionográfico previdenciário, em que pese a juntada do PPP e lá constando no PPP que o agente agressivo, que o EPI era eficaz a esse agente agressivo, existia até então uma jurisprudência toda formada em todas as cortes do Brasil, em que pese a utilização do EPI para hidrocarboneto, era a atividade considerada especial para fins de aposentadoria. Até hoje, a TNU tem esse entendimento, a Turma Nacional de Uniformização ainda segue esse entendimento. Mas, quando esse processo, exatamente esse processo, ele foi proposto na Justiça, no Juizado Especial Previdenciário, o juiz de primeira instância reconheceu esse tempo de serviço como especial, com esta prova, o PPP. Por quê? Porque o PPP não era uma prova plena para reconhecimento da eficácia do EPI. Reconheceu esse tempo de serviço como especial, exposto ao aligraxa. E ficou o processo sobrestado para o entendimento do STF com relação a ruído. Ocorre que, no período que o STF julgou a repercussão geral com relação ao EPI, o que fez a turma recursal? Modificou o seu entendimento para o aligraxa, desconsiderou um período que estava considerado como tempo de serviço especial com o critério temporal, com o probatório daquela época, e utilizou um novo critério comprobatório do STF, que, uma vez constado no PPP que era eficaz,
para os outros agentes agressivos não deveria ser considerado. O que este causídico fez? Neste critério temporal, que ainda o processo estava para ser julgado pela turma recursal, fez a juntada de fatos e provas novas, comprovando que o EPI não era eficaz. E o que foi pedido naquela corte? Que a turma recursal tivesse a sensibilidade da não eficácia do EPI, tivesse a sensibilidade que aqueles documentos não foram juntados à época, porque àquele tempo não havia necessidade de fazer essa instrução comprobatória, pediu para que, então, respeitasse o CPC com relação a novos fatos e provas novas e baixasse em diligência para uma perícia, para verificar se realmente o agente agressivo é ou não eficaz, a saúde, o EPI é ou não eficaz com relação àquele agente agressivo, ou então seguisse o entendimento da homologação dos efeitos do STF, do item 11, que, no caso de dúvida, reconhece o tempo de serviço como especial. Esse foi o pedido desse causídico. A turma recursal entendeu que a juntada desses novos documentos não foi o momento oportuno processual, que o momento de comprobatória, o momento de comprovação do agente agressivo já passou. Mas só que como que esse causídico iria adivinhar qual seria a repercussão geral do STF? Impossível. Ou seja, a prova feita no momento da protocolização, da distribuição do processo, foi correta. Então, houve uma modificação após a decisão da repercussão geral do STF com relação à comprovação de tempo de serviço. Então, por isso que esse processo chegou aqui. E é por isso que nós estamos julgando hoje a eficácia do EPI ou não com relação a uma prova chamada PPP. Ficou claro, e eu tentei não me manifestar na audiência pública, até para que não contaminasse toda aquela abóboda científica instalada para a gente, para nós que não somos técnicos em engenharia de segurança do trabalho, tivéssemos uma certeza de que, se aquele documento PPP é uma prova, deve ser considerada como prova plena ou não para reconhecimento de tempo de serviço especial, ou seja, se é o PPP, ele é uma prova plena para verificar se o agente agressivo é ou não com a utilização do EPI. Chegou-se à conclusão, e isso está nos autos, com pareceres de técnicos das mais respeitadas entidades, ou seja, dos seus conselhos regionais de engenharia de segurança do trabalho, que o PPP, quem assina, pode ser até um estagiário. Não desmerecendo o estagiário, mas ele não é um técnico para conhecer se um agente agressivo é ou não prejudicial à saúde. O PPP, o perfil profissional previdenciário, é um documento preenchido pela empresa, que é um documento, com a devida vênia, que pode ser até suspeito, porque que empresa que vai falar que o EPI da sua empresa não é eficaz? É um documento que pode ser, com a devida vênia, pode ser até considerado como suspeito. Agora, o PPP ele é preenchido à luz, ou seja, preenchido à luz com a interpretação do PPRA, do PCMSO, do laudo técnico. E lá no PPP não consta em momento algum se aquele dado foi retirado do PCMSO, do PPRA ou do laudo técnico. Não consta um ambiente de trabalho ali. Não consta um ambiente de trabalho no PPP. É um documento falho. É um documento que, se a gente analisar friamente, em momento algum consta um ambiente de trabalho. Em momento algum consta um ambiente de trabalho. O chão de fábrica ele tem que ser levado ao processo. E quais são as provas que pode complementar o nosso entendimento se aquele agente agressivo é ou não eficaz? São outras provas além do PPP. É a FISPIC, é a ficha de controle interno de produtos químicos. Eu que advogo para a empresa, e praticamente advogo tão somente para a empresa, não raramente eu vejo que há uma grande falha nas empresas naquela análise do ambiente do trabalho com relação aos produtos químicos. Por exemplo, existe a FISPIC, que é obrigada pela norma regulamentadora, pelas NRs, que ali tem que constar os agentes químicos os quais ele está exposto. Para quê? Para evitar uma agressão à sua saúde. Aí, acabou aquele produto químico. A empresa pede para o comprador
trazer um outro produto químico. Não raramente o comprador, quando vai buscar esse novo produto químico para ser utilizado, ele vai buscar preço. E não raramente esse produto químico que vem não é a mesma composição química. E não raramente acontece severos acidentes de trabalho porque ele não está preparado para aquele agente químico. Não há uma atualização da ficha de produtos químicos, como da EPI, que foi juntado aos autos. Está caracterizado, comprovado nos autos que não havia entrega de EPI. Ora, se não há entrega de EPI, como é que a empresa pode assinar um PPP dizendo que o EPI é eficaz? Está a dúvida no processo. Se não há entrega do EPI, como que uma empresa pode assinar um PPP dizendo que o EPI é eficaz? Foi levada essa dúvida ao processo. E com a devida vênia, a turma recursal simplesmente desconsiderou esse fato. Novo por quê? Porque foi produzido após a decisão do STF pela sua necessidade, que até então não era. Foi levado esse fato. Esse fato foi levado, mas foi totalmente desconsiderado. Totalmente desconsiderado. Então a gente consegue observar a fragilidade que tem o PPP. Esse documento, quanto ele é frágil? Ele é muito frágil. Eu estive agora na Itália dando uma aula sobre essa questão do meio ambiente de trabalho. E como é que funciona na Itália? Na Itália funciona da seguinte forma. O empregado, quando ele vai ser contratado para exercer uma atividade insalubre, ele não tem só o treinamento da empresa. Ele tem treinamento nas suas entidades de classe. Nas suas entidades de classe. E a empresa ele só pode trabalhar se ele tem a credencial para exercer aquela atividade. Então há todo um zelo, todo um cuidado com relação a isso. Hoje, será que o nosso empregado, o brasileiro, ele tem o devido treinamento para o exercício profissional daquela atividade? Será que nós estamos preparados para isso? Será que um único documento preenchido pela empresa pode ser considerado como uma prova plena? Pela empresa, que é praticamente, hoje tem toda a sua tributação considerada em cima do PPP. Hoje a tributação da empresa é modificada através do preenchimento do PPP. Tributação que pode subir de 6%, 9% para 12%. É muito alta a tributação. Então, quanto mais eficaz for o EPI, menor vai ser a tributação dela. Se a gente fizer uma análise hoje de mudança de KNAI, dependendo do número de empregados que tem, nós estamos falando aí em torno de milhões de reais. Então, me parece que esta corte e os tribunais que tem que dar este norte para demonstrar que a saúde do trabalhador não pode ser colocada em risco, em xeque, com o preenchimento de um único documento, que é documento preenchido por uma pessoa jurídica que é suspeita ao caso. E uma vez levada à baila a suspeita desse documento, não existe outra prova a ser feita a não ser a prova pericial. Existem 3 meios de provas no direito: a prova testemunhal, documental e pericial. Eu fiz um levantamento do juizado especial. Olha, não dá 1% de perícias realizadas pelo juizado especial. O juizado especial simplesmente ignora a prova pericial. Talvez pela celeridade, pelo princípio da celeridade, talvez por outras razões, mas esse é um meio de prova que nós estamos... Que ela não é taxada e ela não é provocada pelo advogado só por um mero ego, uma vaidade. Não, é porque é ali que vai ser buscado a realidade no meio ambiente de trabalho. Em contrapartida, na Justiça do Trabalho, para reconhecimento de insalubridade, a prova mais utilizada, Excelência, é a prova pericial. Porque nós não somos técnicos em meio ambiente de trabalho. Nós não conhecemos nada em meio ambiente de trabalho. Na Justiça do Trabalho, a prova mais utilizada é a prova pericial. Então, nós precisamos da prova pericial. Ou então, se a corte, esta corte, ou o juizado especial, não consegue, diante da avalanche que há, da busca de aposentadorias especiais, em realizar a prova pericial, tem que seguir o sábio entendimento do STF do item 11. Indúbio pro operário. Indúbio reconhece tempo de serviço como especial. Ou então, que haja a inversão do ônus da prova para que o INSS
verifique este fato, o que é impossível, porque o INSS não tem peritos nem para fazer as perícias do dia a dia dos auxílios doença e aposentadoria por invalidez. Então, o entendimento mais correto para que a gente possa seguir e dar um norte com relação a isso é fazer com que, indúbio, reconheça o tempo de serviço especial para que a cúpula do INSS, o Ministério o Ministério da Previdência Social, não, que agora já não existe mais, né? Tiraram o social do Ministério e deixaram o fazendário. Mas a Secretaria da Previdência Social faça um documento mais ágil e mais eficaz para que a gente possa ter uma leitura do meio ambiente de trabalho. São 15 minutos que eu tenho, né, Excelência? Não, são 30. 30 minutos. Então, vou aproveitar mais um pouquinho a minha oportunidade que está sendo dada nessa corte. Então, que o INSS faça uma documentação mais forte, mais frágil, para que a gente possa ter uma leitura da real eficácia do meio ambiente de trabalho. Hoje, o ambiente de trabalho, ele existe algumas maneiras de ser verificado se ele está eficaz ou não. Uma das maneiras que o ambiente de trabalho pode ser verificado se ele é eficaz ou não com relação à saúde do trabalhador é pelas normas regulamentadoras. Em nenhum momento, Excelências, a norma regulamentadora é citada no PPP. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento lá diz, no PPP, com relação à utilização do EPI num período completo de tempo. A pergunta no PPP, pasmem, Excelências, a pergunta que há no PPP é a seguinte: o EPI é ou não eficaz? O segurado trabalhou 10 anos numa empresa, será que com uma simples pergunta, uma simples indagação, a empresa perguntando se o EPI é ou não eficaz, responde os 10 anos de exercício profissional? Será que responde? É impossível uma pergunta única feita em processo, num PPP, dizendo se o EPI é ou não eficaz. Nós sabemos que hoje cinto de segurança, por exemplo, por que a gente usa cinto de segurança? Será que é pela segurança ou pela multa? Fica na consciência de cada um dos que estão aqui. O cinto de segurança ainda hoje não é utilizado. O celular ainda hoje é utilizado na direção para muitos que têm formação acadêmica. Nós estamos falando de trabalhadores que não têm uma formação educacional para ter sequer uma leitura de uma ordem de serviço da sua atividade. Será que o único treinamento condiciona, educa o trabalhador brasileiro para que a sua saúde não esteja exposta aos agentes agressivos? Quantas divergências, notificações a gente dá para empregados que estão utilizando a máscara, não no nariz, está utilizando na testa, no pescoço, do lado, mas não utiliza? Quantas advertências a gente dá? Quantas? Diversas advertências, como advogado de empresa, e falo com autoridade isso, até porque hoje o INSS está entrando com ação regressiva na negligência da empresa no meio ambiente do trabalho. E uma das formas que eu, como advogado da empresa, tenho hoje de comprovar que a empresa não foi negligente na utilização do EPI é com a advertência escrita. Então, hoje, as empresas estão mais atentas com relação a isso. E não estão mais atentas com relação ao meio ambiente de trabalho, Excelências, para a proteção do trabalhador. Não é isso, não. O que hoje faz as empresas a ficarem mais atentas e contratar advogados especialistas no meio ambiente de trabalho é a alta tributação que está vindo pelo FAP. São as ações regressivas que estão sendo hoje propostas pelo INSS de forma sábia. Porque uma empresa hoje que não cuida do meio ambiente de trabalho tem que ser altamente penalizada sim, com ação regressiva. Porque nós estamos, o que está em jogo aqui não é uma aposentadoria especial ou não, uma concessão de aposentadoria especial ou não. O que está em jogo aqui é a vida do trabalhador. A decisão de Vossas Excelências é uma decisão que vai dar norte ao meio ambiente de trabalho do Brasil. É muito importante hoje a decisão que vai sair dessa corte. É a saúde do trabalhador que está em xeque nessa tribuna aqui hoje. É a saúde da vida do trabalhador que vai ter um norte. Vai ser desta casa, vai ser desta tarde, se tiver a votação hoje, que vai sair o norte de como vai ser o chão de fábrica amanhã. Vai ser desta corte.
Porque se o INSS começar a entender que aquele documento frágil, que tem uma única pergunta se o EPI é eficaz ou não, vai lhe fazer com que ele conceda muita aposentadoria especial, isso vai bater no bolso do Ministério da Previdência e vai fazer com que ele reflita sobre essa documentação com a devida falha com relação à apuração do meio ambiente do trabalho. É só através da operação do direito, e quando eu digo operação de direito é das decisões judiciais, que a gente modifica os fatos sociais. É somente com a jurisprudência que a gente modifica os fatos sociais. Existe um fato social. Hoje, eu estive na OIT, o ano passado, dando uma palestra sobre o meio ambiente de trabalho. Pasmem, excelências. O Brasil está em 4º lugar do mundo em acidentes fatais no chão de fábrica. Hoje morre mais gente no chão de fábrica do que na guerra do Oriente Médio. O Brasil está em 4º lugar. E quais são os países que estão na frente no Brasil com relação a acidente de trabalho? China, Índia e Indonésia. O que é China, Índia e Indonésia com relação à proteção social, à proteção do meio ambiente de trabalho? Não é nada. E em 4º lugar, nós recebemos a medalha do país que mais mata a gente hoje no meio ambiente de trabalho. Eu passei vergonha na OIT. Representando o nosso país. Eu passei vergonha. Hoje nós temos mais de 720 mil afastamentos no Brasil por doença ocupacional. Por que nós temos esse número? Ainda com ação regressiva contra a empresa que faz um mau trabalho. 700 mil trabalhadores por ano sendo afastados por doença ocupacional. Nós temos uma morte a cada 3 horas no Brasil, no meio ambiente de trabalho. É esse cenário que a gente quer? Essa prova do meio ambiente do trabalho com relação ao EPI, o PPP, não pode ser considerada como prova plena. Nunca. Porque, ressalto e repito, só há uma pergunta durante todo o período que ele exerce a atividade se o EPI é ou não eficaz. Nós sabemos que há 10 anos o meio ambiente de trabalho era totalmente distinto ao meio ambiente de trabalho hoje. A NR12, que cuida do dos acidentes de trabalho das máquinas, hoje, graças ao MPT, está tendo eficácia. Graças ao MPT. Porque senão a NR12 estava abandonada. Pessoas estavam perdendo braços, pernas, por falta de proteção dentro do maquinário. Óleo e graxa hoje, como os experts em meio ambiente de trabalho ressaltaram. Alguém aqui já viu algum mecânico trabalhando com luva? Exposto a óleo e graxa? Alguém aqui já viu algum trabalhador de chão de fábrica utilizando luva para exercício profissional? Ele não consegue nem exercer atividade. Aliás, há um risco de perda de um dedo, de um braço, de repente, num exercício de atividade profissional, com relação à prensa, por exemplo. A única proteção que ele usa é o creme. É o creme para as mãos. E não raramente, quando eu vou fazer algum treinamento em empresas, eu pergunto, olha, o EPI aqui é eficaz? A empresa, não, o EPI aqui é eficaz. Qual é a primeira pergunta que eu faço para as empresas? Quando que ele pegou o pote de creme? Aí a gente vai olhar a ficha de EPI, o pote de creme foi pego há 2 anos atrás. Aí eu pergunto se há lactobacilos vivos, igual do Yakult, que faz o creme produzir. Porque o creme não está sendo utilizado. Então, se você fizer uma análise da utilização do creme, que é o único EPI, na verdade é um EPC, que protege a óleo e graxa, é aquele creme para as mãos. E muitas vezes, no dia a dia, eu falo por experiência própria de chão de fábrica, ele vai ao banheiro, o que ele vai fazer quando ele vai ao banheiro? Lavar as mãos. Será que quando ele volta ele utiliza o creme novamente? Não, não dá para a gente aceitar que o EPI para óleo e graxa ele é existente. E não dá para a gente aceitar, primeiro, né? Segundo, não dá para a gente aceitar que o PPP pode ser considerado como prova plena, sendo que o PPP não traz nenhum item da norma regulamentadora que regula a questão do meio ambiente de trabalho, não traz nenhum item, ressaltem, não traz nenhum item no PPP. O PPP é um documento que não é preenchido e assinado por técnicos. Geralmente quem preenche o PPP
é o estagiário, porque é um trabalho braçal. O estagiário nem sabe do que está preenchendo, né? Hoje nem pode nem ser o estagiário, né? Qualquer um lá pode preencher. E é um documento que deveria, ao mínimo, ser assinado pelo engenheiro de segurança do trabalho, que se responder de forma indevida, vai assumir responsabilidade penal e civil. Hoje, quem responde pela responsabilidade penal e civil num preenchimento mal feito pelo PPP? Ninguém. Nós vamos buscar a responsabilidade de quem? De ninguém. Então, eu faço aqui dessa tribuna essa minha defesa. Agradeço a oportunidade para que a gente possa trazer as nossas ideias elaboradas diante de uma experiência de muitos anos no meio ambiente do trabalho e ressaltar que a decisão de hoje vai dar norte ao futuro do trabalhador brasileiro com relação à proteção da saúde. A nossa decisão aqui vai complementar a sábia decisão do STF. O STF aqui ressaltou no item 11. Em caso de dúvida, conceda. Ele deu o sinal para a INSS. Olha, formule um documento melhor, porque senão vai ser reconhecido tempo civil especial. O STF deu esse sinal. Nós aqui, através dessa decisão, podemos dar mais um sinal para a INSS. Se não modificar o documento para devida proteção da saúde do trabalhador, ou seja, para proteger pessoas, aposentadorias especiais vão continuar sendo concedidas. Então, eu faço aqui as minhas considerações e agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Muito obrigado, Excelência.